Bom, eu queria agradecer o convite dos professores da universidade, da Patrícia em particular, que foi o meu contato desde o começo, resolver todos os problemas, né, dessa vinda, as burocracias e tudo, as viagens e tudo. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Só para tirar a dúvida, a filosofia patrística é a filosofia dos padres da igreja, quer dizer, Agostinho, Ambrósio, Jerônimo, essas filosofia do comecinho da Idade Média, que geralmente se divide patrística e escolástica. Escolásticas são aqueles da universidade, patrísticas são esses. Então, eu sou especialista em Agostinho, embora não vai ter nada a ver do que eu vou falar hoje, obviamente. Minha profissão na universidade é dar aula sobre Agostinho. E quanto a o que eu vou falar hoje, na verdade, vai ser uma fala um pouco solta, para dizer a verdade. Eu parti de uma coisa que me interessa particularmente nesse momento, e dando um pouco, aproveitando do tema geral desse encontro, que é tradução, que é a questão da transposição de estruturas narrativas na imagem, principalmente a imagem fotográfica, né? Como é que a imagem pode dar conta de uma imagem que naturalmente é simultânea, né? Pode dar conta de um processo temporal, né? Pode dar conta de uma ação, né? Então, essa era um pouco uma questão a partir do qual eu vou tentar estruturar essa fala. É uma questão que é especialmente importante, foi retomada inclusive por teóricos recentes, porque é uma questão que está na raiz do surgimento da arte moderna, né? A primeira imagem, já vou... Cadê? Um momento. A primeira imagem que vou colocar, será que dá para talvez diminuir? Dá para ver, né? Assim está ótimo. A primeira imagem que coloquei é o Laocoonte, porque justamente o Laocoonte de Lessing, né, aquele texto do século, segunda metade do século XVIII, que é considerado um texto inaugural da crítica moderna, da teoria da arte moderna, é um texto que justamente parte de um problema de tradução. Ou seja, o Laocoonte é um grupo escultórico que foi encontrado durante a Renascença, que tem um prestígio particular, porque é um grupo escultórico que era citado por Plínio o Velho, então era um grupo já conhecido, muito prezado. É uma das poucas esculturas citadas nos tradutores antigos que a gente encontrou, né? Era um grupo de que não se sabia a datação. Hoje em dia se acha que deve ser primeiro século antes de Cristo, ou cópia de alguma coisa mais antiga, mas primeiro século antes de Cristo, ou talvez uma cópia um pouco posterior, mas original daquela época. E, portanto, tinha discussão, como é Laocoonte, a história do Laocoonte é uma história narrada na Eneada, né? É a história... resumindo muito rapidamente, quando os gregos deixam o famoso cavalo de Troia na frente de Troia, né? Os troianos que trazem para a cidade. Aí sai um sacerdote, que é Laocoonte, cercado de seus 2 filhos, né, que são 2 adolescentes, e diz que não deveria entrar porque aquele é com certeza uma armadilha, uma coisa assim. E aí a Atenas, que é a protetora dos gregos, manda um dragão, um serpente marinho sair do mar e estrangula os filhos e depois o sacerdote. E aí os troianos acham que isso é um sinal que os deuses querem que tragam para dentro. E acontece o que você sabe que vai acontecer depois, né? A cidade destruída, etc. Esse episódio é narrado na Eneada do Virgílio, e representado o episódio dos 3 sendo estrangulados pela serpente nesse grupo escultórico. Então tinha toda uma discussão na época sobre se Virgílio teria se inspirado na escultura, ou a escultura teria se inspirado em Virgílio, os dois teriam se inspirado numa fonte comum. Enfim, qual era a raiz narrativa dessa representação. E a partir dessa discussão, tinha toda a discussão de que maneira
era correto narrar histórias em escultura e pintura, ou seja, como as artes visuais podiam dar conta da complexidade poética das grandes narrativas poéticas, históricas, né, das grandes narrativas. Né. A ideia base desde a Renascença é que a pintura e a escultura, principalmente a pintura, narravam histórias. Né. Quer dizer, a base da Leon Battista Alberti diz que a função da pintura é narrar histórias. A escultura seria substituir, a figura está no lugar da pessoa, né? Na pintura está no lugar da história, no grupo escultor estaria no lugar da história, e ao mesmo tempo era sempre possível fazer uma versão poética daquilo que era representado. Tinha uma técnica chamada ekphrasis, né? Que significava fazer uma descrição literária de um quadro, de um basso-relevo, de um objeto artístico, enfim, que era um exercício, era um gênero literário. O mais famoso ekphrasis é o escudo de Aquiles na Ilíadas. A Ilíadas tem uma descrição que dura um canto inteiro da beleza desse escudo. Né? A tese do Lessing, quando ele escreveu Laocoonte, é que, ao contrário, não era possível traduzir literalmente o poema em imagem ou a imagem em poema. Que os dois respondiam a princípios diferentes e que, portanto, eles deveriam corresponder a estratégias diferentes para representar a mesma coisa. No caso do Laocoonte, desse grupo, tem três divergências fundamentais em relação à narrativa do Virgílio. Primeiro, que os meninos e o sacerdote são estrangulados ao mesmo tempo, né? Enquanto lá era uma sucessão. E isso, digamos, era o problema menor. Era evidente porque são ao mesmo tempo, porque a escultura não tem sucessão, tem outro jeito, né? A segunda estranheza é que eles estão nus, né? Enquanto, obviamente, no poema eles estão vestidos das roupas sacerdotais, né? Então tem toda uma roupagem de dignidade. E o terceiro, aquele sobre o qual o Lessing insiste mais, é que no poema o Laocoonte lança um grito horrível, né? Enquanto aqui ele apenas entreabre a boca, né? Ainda mantém uma postura, embora dramática, relativamente composta, né? Tem uma postura relativamente recatada, digamos, em relação à descrição terrível que seria o poema. E o Lessing justifica isso. Bom, a simultaneidade, vamos voltar sobre essa questão depois, mas a simultaneidade é bastante claro por quê. A nudez, diz o Lessing, é que a escultura não pode representar a interioridade, enquanto o poema pode, né? Então, a única maneira da escultura representar a interioridade é através da postura, os gestos e os traços físicos, né? E que, portanto, tem que encontrar a situação em que esses traços, essas torções, essas tensões, sejam mais claramente visíveis, né? Então, a nudez seria uma justificativa também nesse sentido. Se pensa que quando Lessing escreve, já tem toda uma literatura que vem do Bernini, de tentar identificar, por exemplo, na perna direta naquela estendida do Laocoonte, já uma rigidez do efeito do veneno, tinha toda uma, né, que obviamente não tem nada a ver, o escultor não pensou nisso, mas enfim, tinha todo um estudo da anatomia, essa escultura era paradigmática, né, da anatomia da figura, para entender a expressividade do gesto, das posições, do retesamento dos músculos, enfim, né. Diferença de idade também, através do tratamento diferente dos corpos, enfim. E a terceira, que talvez seja mais interessante do nosso ponto de vista pelos seus desdobramentos modernos, é que o fato dele não estar com a cara deformada por um grito horrível, mas está apenas começando a abrir a boca, o Lessing justifica de duas maneiras. A primeira é que, como a força trágica do poema estava no fato de passar da dignidade sacerdotal para a descompostura total do grito, né? Isso pode ser descrito num poema,
mas numa obra de arte você tem que escolher o momento dessa passagem, né? E não pode escolher os extremos, porque os extremos geralmente se excluem um com o outro. Tem que escolher o momento em que ele ainda tem uma certa postura digna, né? Postura de uma figura pública importante, mas já essa postura está se desfazendo por efeito da dor. Ou seja, tem que escolher o momento que melhor deixa adivinhar um passado e deixa supor um futuro, né? Esse momento, o Lessing chama de momento fecundo, né? Que é justamente o momento de uma ação, dentro da ação, que mais deixa adivinhar a totalidade da ação. Esse é uma questão, já vou antecipar o que eu vou falar depois, porque é uma questão muito importante, porque quem estuda fotografia sabe que tem uma grande questão do momento decisivo, né, que é um termo do Cartier-Bresson, né, para dizer qual é o momento exato mais significativo de uma reportagem fotográfica, do clique, né? O grande fotógrafo é aquele que pega o momento decisivo. Mas tem uma outra questão que também Lessing diz e que também é igualmente importante. Lessing afirma que também esse ter escolhido um momento menos extremado da ação é devido ao fato que, diferentemente da poesia, a arte não pode fazer uma representação bela de um objeto feio, né? Num poema, eu posso representar um objeto feio com belíssimas palavras, né? Com versos perfeitos, como é o caso dessa cena da Eneada. No caso da obra visual, a obra visual depende muito da proporção do objeto. A proporção do objeto acaba sendo a harmonia, né? As relações formais do objeto acabam sendo, naturalmente, também as relações formais da obra, né? E que, portanto, tem coisas que a arte plástica, numa visão classicista, que era aquela do Lessing, não poderia representar. É a poesia sim, né? Então, o momento do grito teria criado não apenas a descrição de um momento horrível, mas um objeto horrível, né? Enquanto o poema que fala do grito não seria necessariamente horrível, ao contrário, pode ser uma obra-prima de elegância, de estrutura do verso, né? De posição dos acentos, né? Pode ser perfeitamente harmônico, ao mesmo tempo o objeto ser terrível, horrível. A arte não teria, segundo a visão do Lessing, essa possibilidade. Essa teoria do Lessing teve uma importância enorme para o surgimento da arte moderna. Vou comentar um comentador recente já, mas antes eu queria mostrar como de fato ela, principalmente nessa questão do momento fecundo, que talvez seja aquele que mais nos interessa, que mais me interessa para essa palestra, é uma coisa que é explicitada por Lessing, mas não é ausente na pintura clássica, né? Ou na pintura, na escultura, nas artes visuais clássicas. Essa coisa de escolher um momento em que é possível descrever uma ação inteira apenas por uma única atitude, uma única posição simultânea. Uma das figurações que criaram mais problema desse ponto de vista é a representação da Anunciação. A Anunciação, segundo o ritual da igreja, segundo a literatura devocional, era baseada em 5 momentos, que se chamam, deixa eu ver se eu lembro, se não olho para o folha, se chamam conturbatio, que é o momento em que a Nossa Senhora fica conturbada, porque chega um anjo no meio da sala de estar, evidentemente. Meditatio, que é o momento que ela se concentra para entender o que está acontecendo. Interrogatio, que seria o momento em que ele pergunta para o anjo, né? Se vira para o anjo e pergunta. Humiliatio, que é o momento quando reconhece a grandeza do anjo, ela se submete. E meritatio, que seria um merecimento, que é o momento em que ela de fato é fecundada pelo Espírito Santo, né? E devido a essa aceitação, né? A humilhar-se quando ele diz a essa ancila de Deus, né? Seja fato a vontade de Deus, enfim, a meritatio imediatamente depois o merecimento.
todos os pintores antigos, desde a Idade Média, esse aqui é Simone Martini, 1333, é a Anunciação, um fragmento, a parte central da Anunciação, que está no Uffizi de Florença. Todos os pintores da antiguidade tentaram inventar maneiras, né, começaram a desenvolver códigos para que essa complexidade da posição da Virgem fosse explicitada. Se não exatamente com essas 5 fases, pelo menos o momento em que ela está tranquila, está trabalhando, ou está lendo, em geral, ou está lendo o missal, está ajoelhado, está sentado, ou está fazendo tricô, né? São as 2 coisas que são representadas. Chega o anjo geralmente é representado, como nesse caso, já ajoelhado, mas ainda com as asas abertas, no ato de se ajoelhar. Aqui o Simone Martini, inclusive, colocou esse manto esvoaçante, justamente para indicar o momento da chegada, né? Além de esvoaçante, ele fez xadrez, que geralmente anjo com manto xadrez é raro, mas como ele era o linearista, né? Extremamente elegante na linha, é uma maneira de acentuar ainda mais o movimento. E a Nossa Senhora tem que estar pelo menos com esses 3 movimentos, no momento de repouso, movimento de fuga, né? de medo e depois a submissão, né? E, nesse caso, é considerado uma das obras-primas da pintura gótica, porque ele resolve tudo na linha de contorno, né? Então ela está com os joelhos em direção do anjo, o corpo virado do outro lado. Você vê que a pintura é quase plana, né? Quer dizer, a pintura não tem volume quase, né? É tudo o movimento dos ombros, né? É tudo encurtamento, alongamento dos ombros que fazem que ela vire, e a cabeça de novo vira em direção do anjo, já está no ato de submissão, né? Então esse é um dos exemplos mais elegantes de resolver uma situação muito complexa, né, com uma linha só. Não é exatamente o momento fecundo, porque na verdade são 3, é quase um momento, uma síntese inventada entre 3 movimentos contraditórios, né? Ela está fazendo 3 movimentos ao mesmo tempo, que seriam sucessivos, né? Mas é um pouco a demonstração dessa preocupação de explicar um evento temporal dentro de uma simultaneidade, né? E para ter um confronto mais de 100 anos depois, essa aqui está um pouco pequenininha aqui, mas é uma anunciação do Botticelli, anunciação do Sestelo. E aqui tem um pouco o mesmo movimento. O anjo é ainda mais animado, porque ele está aterrissando mesmo, né? Está no ato do ajoelhar, né? Ainda está com o pé no chão. E a Nossa Senhora estava ajoelhada naquele oratório, levanta, mas já com ato de fugir, depois volta e já se submete um pouco à mesma torção em direção ao anjo. Uma coisa interessante é que no anterior, não dá para ver muito bem na reprodução, mas o ato da fecundação pelo Espírito Santo é a palavra, o verbo divino que sai da boca do anjo, está escrito mesmo no fundo do ouro, né? E atinge a Virgem, né? Então tem sempre, às vezes é isso, às vezes é um raio de luz, às vezes é uma pomba que vai voando, às vezes até uma pomba com um cestinho com uma criança dentro, vai andando, que representa essa fecundação. E no caso do Botticelli, que é um artista extremamente sofisticado desse ponto de vista, ele consegue fazer isso através dessa linha reta que vai do braço do anjo ao braço da Virgem, né? Como se criasse uma espécie de linha contínua, né? Então esse gesto que de benção do anjo e da Virgem é um pouco de recepção ao mesmo tempo de recusa, né? De defesa, é o gesto que estabelece uma linha, que é a linha que nos quadros mais antigos é de fato a fecundação, o ato da fecundação através do Espírito Santo, né? Aqui ele elimina qualquer coisa real, ele só deixa essa sugestão da linha. Mas o que eu queria dizer com essas 2 imagens, mostrar que de fato essa questão de a simultaneidade da imagem é uma questão que já existia na tradição antiga e que o Lessing apenas explicita de uma maneira nova no momento que inventa esse grande achado, que é esse momento fecundo, né? Que é um momento que existe na ação, que obviamente pode não ser real, pode ser inventado pelo artista, é uma criação, né? Mas é um momento
em que os gestos, as atitudes, os objetos visíveis são particularmente significativos de uma história, embora eles sejam mostrados como instantâneos, né? Tem instantes numa narrativa que são mais significativos dos outros porque contém o passado e o futuro neles, né? Esse texto do Lessing é considerado, durante todo o período moderno, foi considerado um texto paradigmático da crítica da estética moderna, porque seria o texto que estabelece uma autonomia da arte em relação à literatura. É o primeiro texto que a autonomia da arte começa a se estabelecer justamente pelo fato de ele ter negado que a arte pode simplesmente traduzir a literatura. A arte tem que inventar uma outra maneira, né, de contar essas histórias. Recentemente, teve uma crítica a essa leitura que é do Jacques Rancière, que talvez vocês conheçam, né, um filósofo francês importante, contemporâneo, que ele diz que, muito pelo contrário, que essa crise da traduzibilidade entre literatura e arte, a partir de Lessing, a partir da segunda metade do século XVIII, não teria criado uma autonomia da arte, mas teria criado, ao contrário, a perda de todos os filtros entre arte e realidade, de maneira que cada artista se encontrasse sozinho na frente do seu objeto, digamos, sem mais ter aqueles códigos de tradução que eram típicos da tradição clássica. O que quer dizer com isso, se eu bem entendi o que ele quer dizer? Na tradição clássica você tinha uma série de regras, de códigos, né, de classicismo, em que você podia estabelecer, primeiro, o que era representável em arte, né? Nem tudo era representável. O realismo total, por exemplo, é recusado, né? Na tradição clássica era a tragédia, a comédia, tinha gêneros, né, que você podia representar, e alguns códigos comuns que estabeleciam como isso poderia ser representado. Por exemplo, tem toda uma discussão no século XVII sobre se o afresco pertencia ao gênero do drama ou ao gênero da epopeia. E isso fazia uma diferença desgraçada. Esse é um exemplo que eu estou fazendo, não é Rancière, né? Por quê? Porque se era do gênero do drama, tinha que respeitar as regras de Aristóteles. Então, tinha que ser um único lugar, poucos personagens e única ação. Se era do gênero da epopeia, podia ser no meio da situação, quer dizer, não precisa mostrar a situação inteira, podia ser muito personagem, lugares mais indefinidos ou mais variados, etc. Então, os grandes tetos barocos são do gênero da epopeia. O Poussin, né, os classicistas, são do gênero do drama, né? São duas teorias literárias aplicadas à literatura. O que diz o Rancière é que, na verdade, com a crise dessa regra, não é que se criou uma autonomia formalista da arte, ao contrário, o que surgiu foi o realismo. E o realismo é justamente uma tentativa de partir das características do objeto para estabelecer uma linguagem que é específica daquele objeto. Ele diz tanto que isso se dá antes na literatura do que na arte, com Balzac, Stendhal, enfim, né, o grande romance realista francês do século XIX, e também o impressionismo, etc., nasce de uma costela do realismo de Courbet, depois Manet, enfim, né? Então, seria uma leitura que acentua o caráter de uma relação mais próxima à realidade, uma narrativa, uma tentativa de narrativa de uma realidade imediata, né, um corpo a corpo, uma realidade, do que uma conquista de uma autonomia formal da arte a partir dessas teorias do século XVIII. É óbvio que a teoria do Rancière está ligada a um tipo de leitura da história, da evolução da história da arte, que é típica daquilo que na década de 80 se chamava de pós-moderno, né? Agora se usa um pouco menos, né? Mas, ou seja, a partir da arte de vanguarda da década de 60 e 70, que tinha essa aproximação da arte vida, né? A recusa dos códigos formais tradicionais da arte, né? A busca de um corpo a corpo, enfim.
E a partir dessa tendência, dessas poéticas, evidentemente a relação, a oposição formalismo-realismo, que era a grande discussão da década de 50, 40 e 50, né, perde valor, né, porque a forma é dada justamente da ação na realidade, né, pode ser um modo de vida, coisa desse tipo. Então, evidentemente, tem uma mudança de leitura que é devida a uma mudança de postura geral em relação à arte contemporânea, não apenas o significado que tinha esses textos na época em que foram escritos. Mas o que me interessa discutir aqui é mais o que seria essa noção de realidade, né, a qual Rancière se refere. Partindo da hipótese que essa realidade não é uma realidade que estava dada e que, de repente, a queda dos códigos formais do século XVIII teria permitido atingir, né? Não é que tinha uma realidade lá prontinha, né? E, de repente, como não tem mais os códigos classicistas, você pode ir lá e pegá-la ou representá-la. Eu acho que é mais, isso que a gente deveria estudar e tentar definir melhor, entender como essa realidade foi construída a partir da crise desses códigos, né? Começou a surgir uma realidade que é uma realidade criada pelas formas de representação, né? Na verdade, nós percebemos aquilo que somos capazes de nós representarmos, né? Não tem uma percepção que seria isenta de mecanismos ou de procedimentos de representação, né? E aí tem um outro autor que eu gostaria de citar aqui, de seguir aqui, que se chama Geoffrey Batchen. É um estudioso da história da fotografia, que escreveu na década de 80 um livro que se chama Burning with Desire, Queimando de Desejo, né? Baseado sobre uma carta da guerra a Niepce, não lembro, ou de Niepce da guerra, enfim, de dois desses inventores da fotografia, um para outro, um dizendo: eu estou ardendo de desejo de ver o que você conseguiu, né? Então, a desculpa do título é bastante episódica, mas a tese é bem interessante. O que Batchen se pergunta é por que, justamente no começo do século XIX, começa a ter uma série de invenções da fotografia, de soluções técnicas para fixar a imagem fotográfica, tanto que até hoje se discute quem é o primeiro, né, porque são vários ao mesmo tempo, um inclusive no Brasil, que é o Hercule Florence, né, em Campinas, é um dos 5 ou 6 candidatos, né? E por que isso no começo do século XIX, se os recursos técnicos, inclusive o retrato de prata, tudo, câmara obscura, tudo já estava disponível há mais de um século, né? Mas ninguém procurou no século XVIII fixar a imagem fotográfica, já tinha todos os recursos técnicos. De repente, todo mundo está procurando, né? Os primeiros 30 anos do século XIX são uma correria para inventar a fotografia que é uma beleza. Segundo Batchen, isso está ligado a uma mudança de fato de percepção da realidade, que é um pouco a crise da visão iluminista do mundo, né? Na visão iluminista do mundo, o mundo está à disposição, está lá para ser representado, né? Tem que encontrar uma linguagem clara para representar. Na pintura é o vedutismo, né? Aquela representação que vem do Canaletto, os pintores ingleses, né? Que é aquela representação cuidadosa, né? Escrupulosa, né? da realidade, né? E a mesma coisa, obviamente, na escrita iluminista, tão transparente, tão clara, tão capaz de escrever aquilo que o coração nos manda, né? Como se isso fosse algo facilmente expressável, né? É uma interioridade que ainda não é subconsciente, né? O iluminismo, né? A interioridade que está lá, que fala a nossa língua, né? E a passagem seria justamente esse momento em que essa realidade começa a escapar, né? Que é o começo, digamos, da fase romântica, né? Uma das coisas que característica dessas passagens é o interesse sempre maior por os aspectos fugazes, efêmeros da realidade, reflexos, nuvens. Esses são os estudos de nuvens do Constable. Constable que fez várias pinturas que são nuvens, né? Aqui já é um quadro do Constable, o famoso Carro de Feno, né?
Mas, enfim, esse tipo de representações mostram a preocupação justamente para aquilo que na percepção não pode ser fixado como algo estável. O interesse não é mais tanto na estrutura das coisas, quanto no seu aspecto fenomênico exterior, né? No seu aspecto o mais escapadiço, né? E esse momento em que, inclusive, as câmaras obscuras, que já existiam, que é aquele sistema de um buraquinho, né, que projeta para a parede. Isso já existia na época do Caravaggio. O Caravaggio já usava esse negócio, né, de projetar no quadro, depois pintar em cima. Mas no final do século XVIII, no começo do XIX, começa a ter câmaras obscuras portáteis, né, que são câmaras obscuras que o cara podia desenhar. Todo o pitoresco inglês, de onde a Constable também sai, está ligado a essa capacidade de registrar esses aspectos fugidios, em literatura também, né? Desses aspectos muito rápidos. E a câmara obscura permitia de rapidamente fazer o croquis da imagem pitoresca, né? Imagem pitoresca é sempre ligada, não tanto à estrutura das coisas, mas a determinadas condições de luz, de umidade, enfim. E o Constable... Não, desculpa, estou... Forei disso, esse é um dos quadros mais famosos. Obviamente a reprodução aqui não está mais clara, mas a atenção que ele tem nos reflexos da água, né, tiveram uma enorme influência da água, das folhas, os pontos de luz no pano do muro, enfim, tiveram uma influência enorme em toda a pintura francesa do século XIX, depois, né, de Delacroix até os pintores impressionistas, né. Então a pintura vai procurar esse tipo de sensação, que obviamente aí não é mais fazer o desenho a preencher, né, mas o ato de pintar diretamente com o toque, né, toque do pincel, e que tem que render essa mesma rapidez da experiência do mundo, que não é mais uma experiência estável, uma experiência móvel, né. E justamente nesse período nasce o desejo de poder fixar automaticamente, sem nem o delay, né, do desenho, porque o desenho tem um delay em relação à projeção na folha, aquela imagem que a câmara obscura já projetava na folha, né, que no momento que você vai desenhá-la, ela já escapa, né. Se essa projeção pode ser ao mesmo tempo o próprio desenho, né, aí você poderia de fato pegar esse aspecto fugidio do mundo, né. E aí, justamente, nessa época que começa a surgir o daguerrótipo, né? O Hercule Florence, em Campinas, fazia desenho de nuvem, tem muita aquarela de nuvem do Hercule Florence, né? Ao mesmo tempo que pesquisava fotografia. Então, isso é bastante comum, né? Coleridge, o poeta romântico inglês, fez experiências com essas coisas, né? Com câmera obscura. E, de fato, mesmo na literatura, nós poderíamos encontrar momentos, né, justamente dessa tentativa de pegar o efêmero, que é um pouco incomum na literatura anterior. Uma coisa que me veio em mente, preparando a palestra, não sei se vocês leram a Cartucha de Parma. Na Cartucha de Parma tem uma descrição da Batalha de Waterloo, em que tem uma descrição de uma rajada de metralhadora, que o cara vê a rajada de metralhadora sem entender de que se trata, vê terra... porque nunca tinha visto uma metralhadora, né? Então vê terra, tem jatos de terra, assim. Aí aos poucos estão chegando, né? Até que todo mundo começa a fugir, ele entende. Mas a descrição do Stendhal é extraordinária, antecipa tantas descrições, até Proust, porque justamente ele descreve antes o jato de terra, antes de dizer que é uma rajada de metralhadora, né? Descreve a impressão, né? Antes de você saber de que se trata, né? Então, a fotografia, segundo Batchen, teria nascido dessa vontade de captar o efêmero, de bloquear o efêmero, e, portanto, tem uma percepção do mundo que é real, num sentido diferente do que era a realidade no século XVIII. No século XVIII, a realidade é a estrutura da coisa. Você fazia uma paisagem, aqui está uma árvore, né? E as coisas eram as coisas como eram nomeadas, né? De alguma maneira. Aqui, a realidade é reflexo de luz, né, movimento de uma nuvem, né, o crespamento da água, né, coisas que não podem ser captadas de maneira estável, não fazem parte da estrutura das coisas, não fazem parte da ciência, não fazem parte do fenômeno, né. Então, a fotografia responderia a esse desejo. Agora, o problema, esse é um daguerrótipo famoso, que é o Boulevard du Temple,
da guerra, né? É uma das primeiras fotografias. Essa fotografia tem um tempo de exposição de 11 minutos, né? Para poder se fixar na chapa. 11 minutos significa que todo mundo que estava na rua desapareceu, né? Todo que estava em movimento desapareceu. O único que ficou não sei se dá para ver aqui, tem esse senhor aqui, porque estava limpando as botas, tem um engraxate aqui, né? Então o engraxate ficou uma sombra, aqui não dá para ver muito bem, mas ficou meio assombrado, ficou uma mancha. O cara ficou visível, menos a cabeça, porque a cabeça ele mexia, né? Então, esse é o primeiro personagem que aparece em foto de paisagem, justamente porque ele ficou parado 11 minutos, né? Todo o resto desaparece. Então, o que a primeira fotografia faz é justamente eliminar tudo aquilo que fugiu, né? Eliminar justamente o que ele se procurava, né? Tudo aquilo que não estava, aquele que dá um esqueleto do mundo, né? E não dá o mundo assim como é representado, né? Tem outro aspecto da fotografia, que aí vou falar de passagem, mas também que é importante nesse momento, que ele também dá uma espécie de cifra do mundo que tem que ser interpretado, né? Justamente esse boulevard do Temple não se parece, isso deve ter sido um choque no momento da primeira fotografia, não se parece da experiência que nós temos do Marua. Não só porque permanecer as pessoas desaparecem, mas porque justamente todo movimento eliminado, mesmo quando os tempos de pousa começam a ficar mais rápidos, o que a fotografia representa é um instante. É o instante automático, instante mecânico. Não é a mesma coisa daquele momento fecundo que nós vimos na pintura. O momento fecundo da pintura é uma síntese. A nossa percepção é uma síntese. Cada momento da nossa percepção embute um passado e um futuro, né? Nós não vimos por instantes, né? Nós vimos por continuidades. Então não dá para isolar exatamente a posição de uma figura exatamente como está naquele instante. O que eu vejo é um contínuo, né? E quando vou representá-lo em pintura, eu faço um movimento que representa sinteticamente, né, o passado e o futuro daquele movimento, né? O exemplo típico é o galope do cavalo. Típico porque foi uma discussão no século XIX, porque tem um fotógrafo, que é um fotógrafo de paisagem, que é Muybridge, que foi contratado pela Universidade de Stanton, se não me engano, na Califórnia, para fazer estudos fotográficos de movimentos de animais. Esses estudos eram basados agora finalmente eles tinham, estamos em 1872, 73, ele tinha câmeras instantâneas. Então, simplesmente o que faz? Põe a câmera instantânea com um fiozinho, o cavalo tropeça no fio e vai bater a chapa, né, de todo o movimento, o galope do cavalo, né? E dessas fotos se descobriu que, de fato, nenhuma representação em galope do cavalo antiga tinha a questão se ele levantava todos os pés do chão, se não levantava, tinha toda a questão assim, levanta, né? O Muybridge descobriu que levanta os 4 pés ao mesmo tempo do chão. Que nenhuma representação antiga, nenhuma representação tradicional era, de fato, uma representação real do galope do cavalo. Era sempre uma síntese de vários movimentos para representar o galope. A imagem instantânea do galope nunca é a imagem do galope como nós a vemos, né? Nós sempre vemos uma imagem que é borrada de várias imagens, né? Esse tipo de estudo teve consequência, inclusive, na pintura. Esse desenho, um desenho que está na Biblioteca Nacional de Belas Artes, é do Pedro Américo, que estudou as chapas de Muybridge para fazer a Batalha do Havaí, para fazer o movimento do cavalo. Então, o que ele faz? Coloca os cavalos em galope um atrás do outro, né? E aqui estuda os vários movimentos para poder fazer os movimentos do cavalo, aí se preocupando em fazer, do ponto de vista positivista, fazer um movimento real. E o que é o movimento real nesse momento? É um movimento fotográfico, né? É a imagem fotográfica. Então, a fotografia começa a ser a representação do real, né?
Enquanto a pintura começa a ser a representação fantástica, ou, se quiser ser realista, tem que se inspirar na fotografia, o que significa tentar renunciar de alguma maneira à imagem sintética, como é a Nossa Senhoras do Botticelli e do Simone Martini, para procurar a imagem instantânea. O outro elemento que a fotografia introduz, que é um elemento de estranheza, é a questão do enquadramento. A imagem de uma pintura não tem nada fora da borda. Tudo que tem que acontecer está dentro do quadro. A fotografia é sempre um recorte. Você sempre pergunta o que está acontecendo. Se alguém olha para fora da foto, você tenta imaginar o que tem do outro lado. Na pintura, não. Ninguém vai ver a Primavera de Botticelli e se pergunta o que o Mercúrio lá à esquerda está olhando. Está olhando nada. Ela acaba a pintura, ele está simplesmente virado para o lado da borda. Agora, no caso da fotografia, você se pergunta, qualquer olhar para fora da foto, não só isso, mas se você está numa certa posição, alguém está olhando para você, a mesma presença do fotógrafo é algo que mostra que a foto é sempre fragmentária. Fragmentária no tempo, porque o instante não é síntese, e fragmentária no espaço, porque ela é sempre um enquadramento. Quem tentou introduzir essa questão do enquadramento como uma questão de realismo dentro da pintura foi Degas, Degas, que era fotógrafo, Degas que faz os cortes fotográficos na pintura, primeiro. Mas Manet também tem uma forte influência da fotografia, inclusive esse olhar de frente, o de Eugène Sullerbe, a moça está quase em posição de que está sendo fotografado, a cantora de rua, claramente uma imagem fotográfica e muitos outros exemplos. O café do Folies Bergère, que vou voltar depois. Então, já se começa a criar, em vez que um problema de tradução da literatura para a imagem, ou do real para a imagem, problema de tradução de um real, que é a imagem fotográfica, que passa a assumir a função de real, e a sua representação dentro de uma estrutura pictórica, etc. Um outro pesquisador da mesma época do Muybridge e Marey, um pouquinho depois. Essa imagem é uma imagem tirada em 1894, evidentemente baseada em pontos de luz que ele põe no corpo da figura. Depois ele sobrepõe as chapas, diferentemente do Muybridge, ele não faz uma sucessão. Muybridge geralmente é considerado quase um antecipador do cinema, porque aí é só mexer aquilo que ele vira cinema. Já foi feito, inclusive. Tem um monte de filminhos no YouTube, se você quer entrar, que vê o cavalo galopando a partir do Muybridge. Esse aqui tem uma influência muito maior na arte de vanguarda do começo do século XIX, o Marey, que é influência futurista, e, obviamente, nesse caso, o Duchamp, o no Descendo as Escadas. É bastante evidente. Essa linda foto do Marey. Marey é um baita fotógrafo, mais que Muybridge, são belíssimas as fotos. Mas também a mesma coisa, tentar representar um movimento através de uma superposição de imagem. Não é mais uma síntese, mas é mostrar mais imagem ao mesmo tempo. A simultaneidade daquilo que é sucessivo é dado dessa maneira. Esses são trabalhos futuristas do Bragalha, já evidentemente já no começo do século XX, essa é uma pintura do Balla, que é evidentemente inspirada na fotografia, inspirada nesse procedimento fotográfico, se chama cane al guinzaglio, cachorro na coleira, e não seria possível sem conhecimento dos procedimentos fotográficos. Então, de um lado, a fotografia representa uma realidade que é verdadeira, mas é fragmentária. Do outro lado, a maneira de superar, de ultrapassar, de solucionar essa fragmentariedade só se dá com a superposição, com a sucessão de imagens. Isso é a grande pesquisa do final do século XIX e começo do século XX. Quem, na verdade, vai resolver essa questão não vai ser nem os artistas, nem os cientistas, os pesquisas, tipo Muybridge, que são pesquisas científicas, vai ser os fotógrafos documentários, e os fotógrafos de moda, fotógrafos de propaganda,
que são aqueles que vão encontrar de fato uma maneira de narrar por imagem, né, sem precisar de procedimentos tão artificiais, embora sejam lindos, né, mas são evidentemente muito distantes da nossa ideia de uma percepção real do mundo. Tem um fotógrafo em particular que se chama Munkacsy, que é um húngaro, para variar. Os húngaros, não sei, que deve ser a água de lá, mas são todos grandes fotógrafos, né? Tem Robert Capa, Kertész, enfim, vou citar mais um outro, Braçaí, é húngaro. Munkacsy começa na Hungria fazendo essas fotos de esporte, né? E depois vai para a Alemanha, depois, como era um judeu húngaro, depois de 33 vai para os Estados Unidos, onde vira um grande fotógrafo de moda, de celebridade, retratista. É um fotógrafo extraordinário, embora não seja tão famoso hoje, mas é o fotógrafo preferido do Henri Cartier-Bresson e do Richard Avedon. Então, deve ser bom, né? Então, essas são as fotos do esporte do Munkacsy, que eu nem consigo muito bem pronunciar. O que acho que é interessante nessas fotos é que ele não tenta resolver, posso mostrar outras de maneira ainda mais clara. Essa é uma foto que foi copiada por Avedon, e foi um ano depois daquela da Gare Saint-Lazare, sabe aquele cara que pula na água, do Cartier-Bresson, mas estão independentes, né? Essa é uma foto de moda, mas com gotinhas de água suspensa, né? Aqui tem chuva, tem gotinha de água suspensa, então tem uma situação, digamos, um pouco inconfortável, com um dia de chuva na rua, e tem essa mulher alegríssima, né? Pulando e pega no meio do ar. E essa outra que eu adoro, essa foto, essa aqui é se chama Coffee Break, né? Mid Morning Coffee Break. É uma companhia de dança. Não sei se vocês lembram, mas em Cantando na Chuva tem um bailarino, que é o ator coadjuvante, o amigo do Gene Kelly, que faz esse exercício faz um número com isso, que é de corre na parede, faz 2, 3 passos na parede, faz uma cambalhota, cai de novo, corre de novo, faz. Enfim, era um truque, né, de dançarino de música popular, e esse está no momento em que ele está ensaiando, esse momento. Agora ele vai fazer a cambalhota, né? É engraçado que está fazendo isso com a xícara de café na mão, né? E a moça lá atrás está descansando, nem olha. Assim, né? Mas essa foto, que é uma delícia, eu acho que mostra bem o que o Munkacsy tenta fazer. Ou seja, ele aproveita justamente essa discrepância, essa defasagem entre o instante fotográfico e a nossa sensação do movimento para criar situações de encantamento, né, de surpresa, de realidade, né? E as pessoas ele fez uma série de fotos lindas do Fred Astaire, por exemplo, né, num fundo branco, vira um pássaro, né? Porque justamente essa capacidade, essa estranheza do momento do instante fotográfico é justamente aquilo que permite de extrair o momento formalmente perfeito de uma sequência de movimentos, né? Esse instante é um instante privilegiado, um instante fecundo, um sentido diferente ao Lessing, né? Não porque representa a continuidade, mas justamente porque é um momento em que a continuidade em movimento é bloqueada e suspensa, é como se ele extraísse uma configuração desse momento. Mesma coisa, né? Não, desculpe, da moça, né? Essas gotinhas suspensas são uma beleza, assim, né? Porque vira uma espécie de fotapuá, né? Uma foto pontilhadas, essa moça no meio do ar. Um outro fotógrafo que consegue, de fato, encontrar essa síntese do movimento nessa época é Lartigue, fotógrafo francês. Só que as fotos do Lartigue só foram conhecidas depois da guerra, depois da Segunda Guerra, então ele não teve influência. E Munkacsy teve muita, porque é um fotógrafo muito famoso. Esse tipo de procedimento vai passar depois para a linguagem comum da reportagem fotográfica. Estamos na década de 30, a época da Life, né, dos primeiros grandes publicações semanais, né, das primeiras grandes revistas. Essa série é uma série que é especialmente interessante porque é do Jean Malzon, que é um fotógrafo francês que até a década de
40 trabalhou na França, veio para o Brasil na década de 40 por causa da guerra e virou um grande fotógrafo da Cruzeiro, né? Era o chefe de programação visual da Cruzeiro. Era um fotógrafo que geralmente é considerado um pouco confiável, ele trocava as fotos, enfim, alterava, modificava. Do ponto de vista documentário, um desastre. Mas do ponto de vista linguístico, muito interessante. Essa é uma reportagem que ele ainda fez em 39 na França, que tem uma história muito bonita porque é Nijinsky, que não sei se você sabe, mas foi um dos grandes, talvez o maior bailarino do século XX, pelo menos bailarino clássico, né? E foi a grande estrela dos ballet russos no começo do século. E Nijinsky enlouqueceu. A certa altura foi internado num hospital psiquiátrico e ele passou a vida lá. Morreu na década de 50, acho, uma coisa assim. Eles vão, a grande peça de Nijinsky, aquela que é um marco na arte contemporânea, é L'après-midi d'enfant do Debussy, que foi encenado pelo ballet russo, né? E que é justamente a foto à esquerda, é ele na época, né, dançando em 1911, acho, uma coisa assim. E aquela direta, ele na época da reportagem em 39. O que o Malzon fez é que trouxe um dançarino para refazer L'après-midi d'enfant na frente dele. Então ele começou a ficar meio catatônico, né? Pelo menos isso é conta Malzon, sempre não tem que não confiar completamente, mas enfim. A narrativa que aqui está sendo montada, né, o que nos preocupa é saber como essa narrativa funciona, não se é verdadeira. É que ele estava catatônico, né, como é naquela foto, ele começa a olhar, aos poucos ele levanta, né, e no final ele começa a dançar. A última foto, ele refazendo, recomeça a dançar o Après-midi d'enfant, né. Com Machado é uma maravilha, né? Se tem acontecido ou não, é difícil dizer, mas enfim, esse foi um dos grandes reportagens fotográficas do Malzon, né? Até tem gente que acha que ele exagerou esse pulo, que trocou para baixar o piso, enfim, tem uma série de coisas, mas ver que no final está escrito fã, como se fosse um filme mesmo, né? Mas, independentemente disso, esse é exatamente o exemplo perfeito do que é uma reportagem fotográfica, né, que é uma narrativa em sucessão, a la Muybridge, né, mas também a tentativa de encontrar dentro dessa narrativa aqueles momentos mais claramente definidos, né. Mas eu queria mostrar essa coisa do momento decisivo a partir de uma situação um pouquinho mais complexa, que é a partir do cara que inventou o momento decisivo, que pelo menos teorizou, a que se atribui essa teorização, que é Cartier-Bresson, né? Sabe, Cartier-Bresson foi aquele justamente que disse que o trabalho do fotógrafo é justamente aquele de saber colher na realidade o momento realmente representativo, né? O momento realmente que é decisivo de uma ação. Agora, o que é esse momento decisivo de uma ação? É um pouco difícil estabelecer o que ele entende com isso. Então, eu queria mostrar uma situação um pouquinho mais complexa, que é essa. Em 1946, o Cartier-Bresson esteve em campo de concentração, né, durante a guerra, foi liberado em 1946 e foi contratado pelo exército dos Estados Unidos, junto com um roteirista, para fazer um filme que se chama Le Retour, que é um filme sobre a volta dos caras de campo de concentração para os países deles, russos, alemães, húngaros, franceses, enfim. Ele fez esse filme, que você encontra no YouTube, se vocês quiserem, né? É o único documentário dele. E nesse filme tem uma parte que é num campo de Dessau. Les errants déléguèrent des représentants de leur nationalité et des interprètes qui coopéraient avec les officiers d'unités combattantes. Aqui está mostrando a chegada e a distribuição dos prófugos num campo, né, de distribuição americano, depois da guerra. E daqui a pouco vai ver que
uma pessoa vai ser encarregada de fazer essa catalogação, digamos, né, essa distribuição, só que eles começam a encontrar colaboracionistas, né? E aí eles vão encontrar, essa aqui é uma colaboracionista, né? E aqui as pessoas começam a fazer acusações, reconhecem ela, né? Les traîtres furent démasqués par ceux-là même qu'ils avaient vendus. Você vê esses caras com bastão Esses são outros dois colaboracionistas. Aqui muda de assunto. Como é que eu faço para parar? Aqui muda de assunto. Mas você vê que está se criando uma situação de tensão, que como vocês podem adivinhar dessas fotos, depois vai virar violenta mesmo, né? No filme, que é um filme de propaganda americano, essa parte, quer dizer, ele cortou antes da gente começar a ficar com pena dos nazistas, evidentemente, né? Mas ele fotografou, evidentemente não é ele que está na câmera. Aqui, por exemplo, tem uma anotação que diz, ela dizia, não me matem, que eu vou dizer os nomes de todos, né? Ele vai anotando. Ele, enquanto o câmera filmava, você viu que filmava de uma posição particular, ele vai andando com a câmera e vai tirando fotos, né? Portanto, nós temos bastante fotos nos contatos. Essa a resolução é baixa, mas dá para ver que ele está mais baixo, né? Ele está andando, circulando. O outro deve estar numa posição levantada. Essa é outra foto do colaboracionista, vê os caras atrás com os bastões, né? Esse é o momento que jogam farinha, a moça está batendo, né? Esse outro momento, os outros dois caras, né? Ele tira todas essas fotos, mas afinal, aquela que ficou famosa, aquela que está em todos os livros do Cartier-Bresson é essa, né? E aí muito interessante saber por que essa, né? Você sabe que o Cartier-Bresson trabalhava como reportagem fotográfica, então ele fazia os contatos, né? Fazia o filme, mandava pro jornal, muitas vezes não era nem ele que escolhia, né? Mas esse aqui é aquele que escolhe quando ele faz os livros, né? E as outras geralmente não aparecem. Agora, de um lado, esse aqui evidentemente é menos chocante que as outras, então a gente poderia dizer que ele um pouco amaciou, né? Que ele não escolheu aquela que poderia ser mais crítica. Mas do outro lado, do ponto de vista formal, é de fato aquela que mais se aproxima a uma ideia de momento fecundo alla Lessing, né? Por quê? Porque nessa foto, primeiro tem uma estrutura formal muito bem estabelecida, dada por essa mesa, que é quase uma coisa de boa forma, né? São duas diagonais que dividem as três personagens, e as três personagens estão exatamente numa posição em que fica clara a relação entre elas, né? O cara que registra é o personagem mais fria, né? Digamos, aquele que representa o poder. Evidentemente uma posição de medo, de submissão da moça, e é o momento em que começa, né, a explosão de raiva da outra, provavelmente super justificada. E se você vê as figuras atrás, ela é como se fosse uma espécie de vanguarda, né? Como se fosse uma onda, né, de raiva que está crescendo, e é esse momento em que quebra a onda, né? Aquela coisa, a barra, né, que está começando a fazer espuma. Então, essa foto é extremamente significativa do passado e do futuro, né? Do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, pela distribuição das personagens, daquilo que vai acontecer, daquilo que já está dado nas relações das personagens, ao mesmo tempo, na distribuição, por uma questão estritamente geométrica, por esse braço levantado, esses dois braços fazem a ligação entre as duas, essa posição, ao mesmo tempo, é mais satisfatória formalmente, é a mais satisfatória narrativamente, né? Aquela que mais bem explica qual é a dinâmica do que está acontecendo. Se ele tivesse escolhido essa, a gente não teria a menor ideia, né, de que se trata. Aí precisava a legenda mesmo. Não que a outra não precise, claro, porque
tem que saber que é de sal, enfim, né? Mas a outra dinâmica é bem clara, né? É bem clara porque formalmente também é mais definida, né? Então, curiosamente, o Cartier-Bresson, provavelmente você se dá conta, reencontra em 1946 aquilo que Lessing estava teorizando em 1766, né? Ou seja, que existe um momento específico o mais adequado pela representação simultânea, que é típica das artes plásticas, que não é nunca um momento extremo, mas é um momento justamente em que as dinâmicas são mais férteis de sugestões quanto ao passado quanto ao futuro, e que geralmente esse momento é também um momento formalmente mais satisfatório do ponto de vista da disposição no espaço, da composição. Então é um momento, obviamente aí nesse caso a distinção entre formalismo e realismo não se dá, né? Porque aquele formalmente mais satisfatório é também aquele narrativamente mais rico, né? A única diferença no caso do Cartier-Bresson é que Cartier-Bresson, é isso talvez a grande originalidade dele, e a diferença inclusive com Mukashi, etc., é que ele acha que esse momento existe na realidade, né? Esse momento não é construído pelo artista, esse momento é dado, está lá. A grande habilidade do grande fotógrafo é de ser a pessoa que diz agora, né? Que tira a foto naquele momento. Tanto que ele assume as precauções extremas para não ter nenhum tipo de manipulação da imagem. É ao contrário do Malzon. Por quê? Porque ele usa sempre a mesma lente. Que a lente 45 era a lente comum, que você compra a câmera e te dá essa lente, né? Ele não faz recorte da imagem, tanto que as fotos do Cartier-Bresson tem aquela margem preta do lado, para mostrar que esse é exatamente o negativo, não foi cortado, né? É só a obra, a arte do fotógrafo é exatamente de se colher, como ele diz nas entrevistas, agora não, né? Que não seja exatamente verdade, que na verdade essa seleção seja feita nos contatos, né? Ele vai clicando, aí pega a imagem boa. Isso pode ser discutido, muito embora se você vê os filmes do Cartier-Bresson clicando, muitas vezes ele clica ele parece estar dançando, né? Está andando da pulinho, né? Essas coisas, um cara muito leve, muito elegante, né? Mas ele, de fato, parece que ele pega momentos esparsos, né, de uma ação, não é uma coisa ametralhadora. Mas, independentemente disso, isso significa, para Cartier-Bresson, essas provocações significam que ele está, de fato, não está manipulando a realidade. A realidade tem esses momentos mágicos, esses momentos decisivos, esse momento fecundo, e que ele apenas está colhendo. Mas se você pensar um pouco com mais atenção, no fundo, o que ele fala, o que ele entende de realidade é a imagem média da fotografia. Usa a lente típica da fotografia, então isso seria a lente real, né? Seria a lente que corresponde à realidade. Usa um enquadramento negativo, ele não corta, porque o enquadramento negativo seria o real, né? Ele não é manipulado. Ou seja, há uma ideia de realidade que já é filtrada pela representação fotográfica. O que nós identificamos como realidade é a fotografia, né? A fotografia no seu aspecto simples, depois você pode manipular, mas é a fotografia na sua coisa mais espontânea, aquela que uma criança tira com uma, né, na minha época era Kodak Stamatic, agora imagino que agora é celular, mas enfim, mas o celular tem outros problemas, vou dizer depois. Essa ideia de realidade fotográfica que foi mais posta em discussão a partir da década de 60, 70, né? Porque justamente se chama atenção sobre o fato que a fotografia é sempre um código, né? Que aquela imagem não corresponde a nenhuma percepção fixa da realidade. Na década de 70 teve a câmera clara do Barthes, que iniciou uma grande discussão sobre, de fato, se a fotografia mostra algo que está fora do código ou não, né? Se é uma mensagem sem código ou não. Você já conhece provavelmente a famosa frase do Barthes, que diz que a fotografia é a prova que aquilo esteve lá, né?
que aquilo, de alguma maneira, o que você pode dizer do código, mas uma vez escutado todos os códigos, tem um fato que não tem na pintura, não tem, é que aquilo, alguma coisa esteve lá, né? Por outro lado, tem um ensaio famoso do John Berger também que diz, não, aquilo, a fotografia te diz que aquilo esteve lá, mas não te diz o que é aquilo, né? Na verdade, você aprende o que é aquilo a partir de outras coisas. Ele mostra a imagem do homem com um cavalo e faz o que é isso aqui? Esse é o dono do cavalo, esse é um soldado a cavalo, esse é o... porque está lá, né, um senhor velho de bigode com um cavalo, né? A própria foto da mãe, da mãe criança, né, que é o Roland Barthes, no último capítulo que a Clara fala da foto da mãe criança, como ele vê a mãe, né? É aquilo uma prova da existência da mãe, que a mãe teve uma vida, teve um passado. Obviamente, ele tem que saber que é a mãe, né? Que isso é tão óbvio, né, para ele, porque é a foto da mãe, né? Mas precisa ter algumas informações por fora. Então, de fato, nenhuma foto em si diz a que veio, né? Sempre é necessário um código. E a década de 70 tem muito insistido, 70, 80 tem muito insistido nisso. Aqui vou citar muito rapidamente, porque são coisas muito conhecidas, Cindy Sherman, né? Os film stills, né? Que são as fotografias em que ela reproduz situações de cinema, embora não se refira a nenhum filme em particular, mas nós não temos dúvida que são autorretratos, né? Sempre ela. Não temos dúvida que isso faz parte de uma cena de cinema, que vai ter uma ação, que ela está olhando para uma coisa, vai ter um contracampo logo depois. Porque nós imediatamente reconhecemos o código, embora instintivamente, né? E de uma forma mais complexa, o Jeff Wall, que todas as imagens remetem às outras imagens, é construída a partir de levar a Le Folies Bergère do Manet, que é o último quadro importante em Manet, que a mulher está na mesma posição, que o fogo exatamente na mesma posição, que tem um visitante que está, um freguês que está refletido no espelho, enfim, é toda uma teoria sobre imagem fotográfica, o reflexo dentro do quadro Manet. Então a imagem é construída, você sabe que Jeff Wall às vezes demora para acabar uma fotografia 3 e 4 anos, né? Entre casting, cenário, tomadas contínuas, depois montagem, pós-produção, né? Essa não sei quanto durou, porque era ainda jovem, mas tem algumas recentes que duraram 4 anos de trabalho. Alugar um apartamento, enfim, fazer uma foto é o contrário do instante, né? Típico. Mas essa aqui é a típica questão de 70, 80, que é aquela justamente que vai do outro lado dessa busca da realidade fotográfica que era típica da geração anterior. Ou seja, toda imagem fotográfica é código, não tem uma relação, uma tradução, para voltar ao termo inicial, entre realidade e imagem, mas tem traduções entre diferentes códigos de imagem, né? E isso levaria a um esvaziamento, pelo menos na época de uma certa leitura do pós-moderno na década de 80, um esvaziamento da relação entre representação e realidade, no sentido que tudo que é representado é possível, mas tudo se equivale, né? As imagens não têm mais nenhum significado próprio, mas só se estabelecem em relação ao contexto. Eu queria um pouco acabar essa palestra pondo em dúvida essa posição, pondo em dúvida a partir de uma imagem que trouxe, de uma imagem que não coloquei por pudor, mas que é uma imagem que nos deve levar a uma reflexão nesses tempos, que é a famosa imagem da criança síria morta na praia, né, que se discutiu, e que talvez seja uma daquelas imagens raríssimas que mudam o curso da história, né? Tem aquela famosa imagem da menina vietnamita, né, que dizem que fez perder a guerra aos americanos, né? Aquilo é uma foto. Nós acreditamos naquela foto, né? Não tem, apesar de todas as análises de código que podemos fazer, aquela foto é de fato a nossa representação da realidade, né? Essa imagem do menino sírio é uma imagem que também responde a códigos, né? Infelizmente, nós estamos acostumados às piores barbaridades, a ver as coisas mais obscenas, né? Inclusive incluindo crianças, né? O que acho que essa imagem foi especialmente forte não é para ser especialmente horrível, mas justamente para ser muito normal. Quer dizer, primeiro, o menino não tinha nenhuma característica étnica ou regional, né? Era um menino vestido como qualquer menino que você poderia
encontrar na rua, né? Estava numa posição que não tinha nenhuma coisa de trágico, enfim, né? Estava talvez na posição em que você poderia abrir a porta para ver se está dormindo, né? Num berço, né? E ao mesmo tempo estava morto, né? Esse tipo de choque foi justamente o choque de uma normalidade em que entra a morte, que abriu as fronteiras da Europa, né? Porque pela primeira vez começaram a pensar que poderia ser meu filho, né? Esse fato é dado pelo fato que, de fato, a imagem fotográfica não se esgota numa análise de códigos, não tanto porque tem uma relação estabelecida entre a representação e a realidade, que faz com que não confiamos naquela imagem. Mas eu acho porque toda concepção de realidade é construção de representações. Quer dizer, nós não existe uma realidade pura atrás do fato que nossas percepções são organizadas segundo certa ordem, segundo um certo tipo de código. Muitas críticas à sociedade pós-moderna estão ligadas implicitamente ou explicitamente a essa ideia que, se você retirar essa espécie de sociedade do espetáculo, né, para usar a coisa do Debord, embaixo aparece alguma realidade intocada que finalmente nós teríamos acesso, né? Na verdade, não existe. Nesses processos que eu tentei mostrar do Simone Martini, através do Constable, etc., nós fomos construindo as ideias de realidade que nós identificamos a realidade. Tem Cartier-Bresson, que talvez seja ainda a nossa realidade, aquela do Cartier-Bresson, né? Ou seja, aquela do momento decisivo da imagem de reportagem, como é o caso do menino sírio. A última imagem que eu vou mostrar é a imagem do Instagram, né, que eu acho que talvez esteja apontando por uma nova direção. Não sei se é epocal, mas de fato um fato novo. Tem um grande fotógrafo de Instagram, que é húngaro, para variar, Balázs Gandhi, que foi... Aí, o que aconteceu? Pode contar. Ah, tá. Que foi fotógrafo... Essa é uma fotografia do Afeganistão, né? Ele tem uma série de fotografias do Afeganistão maravilhosas. O que é curioso nessas fotos são fotos de reportagens, são fotos tiradas no Instagram, tiradas muito rapidamente. O que é interessante no Instagram é que ao mesmo tempo que é uma coisa extremamente rápida, portanto, documentação, depois você posta, enfim. Então, aquilo que nós estamos pensando, estamos sentindo como é realidade hoje, né? Que o cara te manda imediatamente a imagem, né? Então não tem nenhuma mediação, parece que não tem nenhuma manipulação. Ao mesmo tempo, tem uma série de manipulações que você pode fazer com código, você controla cor, textura, saturação, né? Então, curiosamente, uma imagem documentário que ao mesmo tempo é pitoricista, né? Quer dizer, é ligada a uma ideia de manipulação da cor, que não tira uma questão de realidade. Os filmes recentes, por exemplo, sobre a guerra do Afeganistão e do Iraque, sobre a Primavera Árabe, são, em grande parte, tem essas cores rebaixadas, um pouco saturadas, a hora mais escura, o American Sniper, né? Os filmes em geral do Clint Eastwood, que é uma espécie de cor que, por tirar o Technicolor, né, por tirar o brilho, corresponde a uma ideia que nós temos de uma imagem documentária. Alguns fotógrafos de coletivos no Brasil fazem um pouco a mesma coisa, acompanhando a foto, quando fotografou as manifestações de 2013, enfim, né? Aqueles fotógrafos que são mais, ao mesmo tempo, um pouquinho mais elaborados, ou às vezes extremamente talentosos, como esse caso, ao mesmo tempo acredito numa nova foto documentária, que é uma coisa que tem surgido muito, né, com a multiplicação dos meios de reprodução e de rede social, né? Você pode mandar uma imagem ao mesmo tempo. A Primavera Árabe foi toda pela fotografia, né, de celular, né? E muita coisa da manifestação em 2013 também, né? Enfim, esses fotógrafos estão elaborando, a meu ver, uma diferente estética, que é uma estética, curiosamente, que responde ao mesmo tempo ao problema da instantânea, da tomada espontânea, do corte meio surpreendente, né, meio imprevisto, e um controle da cor, da textura, que, como não passa mais por um processo de revelação, né, pode ser resolvido na hora.
né? E que, portanto, entra na percepção instantânea. Isso muda a nossa ideia de percepção instantânea. Então, talvez nós estejamos de novo numa fase de passagem, né, em relação a esta fotografia. O que eu queria dizer para concluir, era um pouco o sentido dessas notas esparsas que apresentei, é que nessa questão da tradução da realidade em imagem ou da narrativa em imagem, o sistema de tradução, ao mesmo tempo, cria o seu próprio objeto, né? Em todas essas imagens que nós vemos, o que muda não é apenas o código de representação, é o objeto que é representado, né? A ideia de sucessão de tempo é que muda do Lessing até o Cartier-Bresson, embora de volta, né? Aquilo que dentro da imagem é significativo que seja representado muda, né? A nossa própria ideia de realidade, se a realidade é a essência do objeto, o aspecto fenomênico do objeto, quer dizer, a sua reação à luz, por exemplo, né? Isso é colocado para a fotografia antes de ser colocado para o impressionismo, né? Então, esse tipo de coisas são coisas... tem muita fotografia na década de 40, 50 do século XIX que tenta, ao contrário, né, fazer uma coisa escultórica, né? São fotografias que pegam gestos, né? Porque aí a sombra e a luz não tem problema de fazer só de escultura em gesso, né? Porque aí não tem problema de algo que não seja apenas representação de volume, mas em geral é o próprio método de tradução que cria seu próprio objeto, né? O método de tradução que cria aquilo que pode ser traduzido, né? Portanto, tinha razão a Lessing, né? Se você faz uma escultura, você não está traduzindo a mesma coisa de quem está escrevendo um poema, né? Mas ao mesmo tempo não porque a narrativa fique apenas para um poema, né? Mas porque você vai construir diferentes modelos de realidade a partir do procedimento que você está escolhendo para representá-los, né? Então era isso, essencialmente. Obrigado pela atenção.